A história do CRM é o seguinte, né? Na década de 70, houve uma sequência de acidentes com aeronaves que na época eram consideradas muito modernas. Eram aviões a jato com 3 ou 4 motores que faziam voos transatlânticos, né? Alguns acidentes com Boeing 707, com DC-10, são grandes jatos cujos as versões atualizadas estão voando ainda hoje, né? Tipo o MD-11 ainda voa, enfim, que é a versão melhorada do DC-10. Então, o que acontece? Naquela época, você já tinha um grande foco no treinamento dos pilotos, já tinha simulador de voo, você já tinha pilotos altamente competentes, e os acidentes continuaram acontecendo, né? E acidentes por coisas bobas, do tipo, uma luz indicativa de trem de pouso baixado estava queimada, e aí a tripulação focou em verificar se o trem de pouso estava de fato baixado, e começou a circular, e aí alguém esbarrou na coluna de comando do avião, o avião começou a descer, ninguém percebeu, quer dizer, tinham 5 tripulantes na cabine na época, 2 pilotos, mais o engenheiro de voo, mais o navegador, e aí o avião foi descendo e bateu no pântano dos Everglades, lá perto da Flórida, né? E morreu todo mundo. Então, assim, por causa de uma panezinha, uma falhazinha de uma lâmpada, morreu todo mundo. Esse foi um dos exemplos. Então, assim, o que se identificou na época? Que os pilotos eram formados para agir de forma individual. E uma coisa que eu conversei com o Dr. Alfredo é o seguinte, o piloto é formado para voar solo, né? Ele o grande evento da vida de qualquer piloto é a primeira vez que ele voa sozinho. Na parte dele, ele ganha o brevet dele, ele passa a se tornar um piloto. Antes disso, ele é um aluno. E dali ele vai se aperfeiçoar. Eu conversando com o Dr. Alfredo, a gente percebeu o seguinte, quando o médico está fazendo a faculdade de medicina, primeiro, ele faz as provas de maneira individual, né? Dificilmente você tem uma prova em equipe, em que ele pode conversar com outros colegas, né, e especialistas de outras áreas. E impensável mesmo seria ele fazer uma prova em equipe com alguém da enfermagem, ou da fisioterapia, ou da outra área da saúde. Só que o que acontece? Quando a gente vê os eventos na área da saúde, assim como a gente vê os eventos na área da aviação, eu tenho a participação do piloto, tenho a participação do mecânico, tenho a participação do controlador de voo, eu tenho a participação de vários pilotos, vários mecânicos, vários controladores de voo, eu tenho a participação de vários sistemas. Então, quando a gente fala, esse último episódio que você citou, do menino que faleceu, eu não me aprofundei no assunto, mas as coisas que eu ouvi da imprensa foi, o médico prescreveu de uma forma, a enfermagem percebeu ou não percebeu, e não falou nada, mas era uma dose incomum, aí a farmácia também percebeu ou não percebeu, mas também liberou uma dose incomum. Quer dizer, todo o sistema está treinado para, de alguma forma, participar de maneira não crítica, participar de maneira passiva. Então você tem várias barreiras de segurança que poderiam atuar e não atuaram. Agora, tudo isso depende, como a gente trata no CRM, não é só comunicação e competência técnica, a gente trata do relacionamento interpessoal, e isso entra na cultura organizacional. Quer dizer, a cultura permite que um técnico de enfermagem pergunte ou esclareça com o médico se aquele procedimento está adequado, porque quando você não tem a cultura de segurança dimensionada ou moldada para isso, uma pergunta dessa pode parecer uma confrontação. E, na verdade, é uma dúvida. É uma dúvida porque a pessoa pode só nunca ter visto aquilo daquele jeito, e a pessoa pode estar errada, ela vai estar aprendendo na hora que você explicar, nesse caso aqui é diferente, e você vai explicar, a pessoa vai aumentar a cultura profissional dela, porque ela não teve a mesma formação que você. Ou você pode estar enganado e ter digitado um 0 a mais, ou colocado a vírgula no lugar errado, e você pode perceber, não, tem razão, eu me enganei aqui, eu errei aqui. Entende? Então, assim, na hora que você pretende aproveitar o máximo da experiência profissional de todos que estão disponíveis no hospital para prover a segurança, você começa criando essa cultura de segurança que permite com que as pessoas realmente trabalhem em conjunto. Se você não tiver isso, você nunca vai poder dizer, você nunca falou. Por que você não falou nada? Se eu falar, eu não sei se eu vou ser bem recebido falando sobre isso. Então, assim, a cultura começa lá de trás, né? Começa de uma coisa muito mais basal, que permite com que as pessoas compartilhem experiências e trabalhem em conjunto. Porque tenho certeza que cada um dos médicos tem no máximo 2 olhos e 2 ouvidos. Né? Então, se ele ampliar isso com muito mais gente olhando as coisas
e a informação chegando até ele, ele vai aumentar a consciência situacional dele e vai poder fazer um trabalho melhor. Que é exatamente igual na aviação. O piloto só tem 2 olhos e 2 ouvidos, mas se o copiloto também está olhando e falar para ele, se a comissária que está lá atrás perceber, falar para ele, se a cultura for criada de certa forma que se um passageiro passar uma informação para a comissária vai passar essa informação para o piloto então discernir se aquela informação é ou não é relevante, entendeu? Essa cultura toda na aviação foi criada através do CRM.